Olá a todos. Desta vez quero conversar um pouco acerca do futuro. O futuro que, num certo sentido, não existe. Como sabem, várias vezes tenho dito por aí que o que chamamos futuro não está lá, tal como o passado não está lá, são apenas entidades da razão. O tempo em si não tem realidade ontológica, o que existe é movimento. Então, quando especulamos sobre o futuro, especulamos sobre o que vai acontecer com o movimento das coisas e do universo daqui a algum tempo. Ou seja, quando uma série de movimentos cósmicos, nomeadamente, se repetirem, quando um relógio global tiver avançado mais. Ora, há várias exceções em que podemos falar em futuro, sendo o futuro sempre qualquer coisa que não está lá ainda, mas que pode acontecer. E nós gostamos, por vezes, de prever acontecimentos. Muita da nossa vida é feita de acordo com isso, e ainda bem, porque saber o que aquilo que está presente pode produzir é de facto importante. Mas então falemos nessas acessões. Eu diria que nós podemos pensar num futuro que é uma espécie de projeção do presente. É um pouco, por vezes, o futuro dos autores de ficção científica, que imaginam as consequências e os contextos para futuros desenvolvimentos científicos e tecnológicos. Nem sempre otimistas, diga-se, com bastante razão, diria eu também. Mas aí é sobretudo uma projeção. Tendo em conta o estado das coisas agora, e se pensarmos globalmente, o estado das guerras, o desenvolvimento de armas, os conflitos sociais, os conflitos entre países, o desenvolvimento da poluição, os movimentos na atmosfera, o aquecimento global, eh, tudo isto pode levar-nos, de facto, a fazer projeções sobre um futuro possível, nem sempre muito agradável, mas com que importa lidar. Neste sentido, quando falamos em futuro, falamos num desdobramento, uma projeção do que já existe agora e tentamos perceber o que é que isto vai dar. E também, implicitamente, tentamos perceber se é possível reorientar o desenvolvimento dos acontecimentos de maneira que seja mais favorável, nomeadamente para a espécie humana. Ora, há uma outra acessão em que falamos justamente num futuro que pode ser criado. Um futuro que podemos, de algum modo, influenciar com as nossas ações de agora, deste momento. Aí pensamos mais, de facto, em criação, não apenas em seguirmos as consequências das coisas, mas em ter uma influência no desenvolvimento dos acontecimentos. A utilidade das projeções do primeiro tipo de futuro consiste também nisso. Permitir-nos perceber o que está em causa, o que pode acontecer e como fazer com que aconteça, tal como está previsto ou de outra maneira, mais conforme ao bem-estar coletivo, aos nossos planos, aos nossos desejos, por vezes aos nossos medos, etc. Então, temos um futuro possivelmente projetado e um futuro em certa medida criado. E nisso também reside uma quanta esperança para a humanidade, bem entendido, porque as coisas não estão a correr demasiado bem hoje em dia. E há muitas maneiras de tentar fazer previsões, algumas mais ou menos proféticas. Há uma terceira acessão de futuro com que eu simpatizo bastante. E é nessa acessão o que acontece é que admitimos que, apesar de que nós sabemos e do nosso pobre conhecimento humano, os acontecimentos, nomeadamente cósmicos, seguem uma trajetória que também é, chamemos, teleonómica. Ou seja, há um propósito subjacente. Há inteligências, por vezes universais, que encaminham o universo, que encaminham o desenrolar das coisas de acordo com, chamemos, planos, desígnios. E então, se assim for, uma parte do que chamamos futuro talvez já exista na mente dos deuses, digamos assim. Nesse sentido, este futuro encaminha-se para orientar de maneira global os eventos, independentemente da nossa vontade e do nosso conhecimento enquanto meros seres humanos. Temos então um futuro que não é tanto um desdobramento, não é tanto uma criação ou uma cocriação humana, é algo mais. É também, de certo modo, criado, mas criado por possíveis inteligências conscientes muito mais sábias do que as humanas. E se assim for,
por vezes haverá realmente um fluir dos acontecimentos, um fluir das coisas, uma espécie de marcha do mundo, que nos transcende, mas que tenderá a ser sobretudo benigna, porque para muitos, e eu também estou um pouco nessa linha, os tais seres de dimensão mais cósmica sabem muito mais do que nós, são muito mais inclusivos, são muito mais amorosos e, como tal, procuram o que será melhor para o todo, que inclui todos os seres vivos, em todas as dimensões, em todos os níveis. E, por vezes, estar na sintonia e na colaboração com esses movimentos, digamos, cósmicos, pode ser uma excelente ideia, tal como pode ser uma má ideia, e uma ideia, vá lá, um pouco satânica, procurarmos obstaculizar tudo isso, desviar tudo isso, que é algo que também penso que está a acontecer em certa medida no nosso mundo humano, por agora. Porquê? Porque determinadas forças são irresistíveis, diria eu, a marcha do universo será irresistível, e procurar desviá-la, atrasá-la ou obstaculizá-la tende a voltar-se contra nós, muito mais do que contra essa marcha que nos transcende e nos ultrapassa. E esta é um pouco a ideia deste momento. Implicitamente, claro, eu penso que para aqueles de nós que gostem de meditar, de práticas espirituais, etc., pode ser boa ideia percebermos um pouco, tentarmos sintonizar-nos um pouco na direção do que possa realmente ser um movimento global do universo para entrarmos nessa sintonia e procurarmos harmonizar-nos com ele, mais do que desviarmos-nos, obstaculizarmos, etc. Porque assim como uma imagem clássica, os peixes no rio não têm grande maneira de influenciar o rio em si. Podem tentar nadar para a esquerda e para a direita, podem cansar-se muito a lutar contra a corrente, mas o rio continua e continua sempre a levá-los. E é disto que eu queria falar por hoje. Como sempre, se gostarem, subscrevam, comentem e até breve.